Boa noite. Café com Semi de número 98. A importância da literatura para a medicina. Para quem está no podcast, o Café com Semi de número 98, ele é quase o 100, mas ele não é o 100. Se a gente parar para avaliar, faltam 2 só para 100, né? Então, é o 98, não é o 100. Mas tudo indica que chegaremos ao 100, né? Ao 100º Café com Semi. E isso é um bom sinal, né? Porque 1 é muito longe. Gabriela Espíndola, 1 é muito longe de 100, né? Então, se a gente está no 98, quer dizer que a gente está avançando para perto do 100º, que muito me alegra. E 100 tem festa, mas é uma festa sem nenhum convidado. Só eu, sozinho. Porque você é muito chata, Gabriela. Caroline Brandão. Então, olha só, vamos falar da literatura, né? Então, o primeiro ponto sobre a literatura, eu quero falar sobre a linguagem técnica. Então, vamos lá. Tudo que a gente estuda em medicina está na linguagem técnica, né? Na linguagem técnica. E para que serve a linguagem técnica? A linguagem técnica, ela serve para que todas as pessoas do mundo inteiro, elas compreendam o que está sendo dito, tá? Elas compreendam exatamente a realidade recortada pelo aquele método científico, né? Vou dar um exemplo. Por que o inglês ele é a língua universal? Porque todo mundo vai aprender a falar o inglês técnico e vai se referir ao lupus, por exemplo, usando os mesmos critérios lá do SLIC, né? Do grupo lá de lupus, para dar o diagnóstico de lupus de uma maneira que um japonês, um brasileiro, um cara do Catar ou um cubano, eles entendam quais são aqueles critérios de forma muito objetiva e então eles possam conversar com base nesse recorte, entende? Então a linguagem técnica, ela pega esses óculos, ela coloca dentro desse recorte. Você tem uma língua, tá? Que ela não dá nenhuma brecha para que você tenha dúvida, tá? A gente não pode usar figura de linguagem, ela tem uma função descritiva. E aí, então, eu consigo me comunicar escrevendo um artigo científico, por exemplo, né? Então, eu vou lá, escrevo um artigo científico, digo que eu tenho 50 pacientes com lupus, né? E aí, esse artigo escrito em inglês, ele vai ser lido por um cubano, por um coreano, por um jamaicano, por um canadense ou por um cara da África do Sul. E ele vai ser compreendido, já que as premissas já foram estabelecidas de que, para eu dizer que alguém tem lupus, ele está respondendo ao critério lá do American College of Rheumatology, do grupo lá do SLIC, né, para se referir a um paciente com lupus. Beleza. Vocês têm que entender que esse tipo de linguagem é muito fácil, né? É muito fácil. É trabalhoso, mas não é difícil, tá? Dá muito trabalho, porque tem muitos novos vocabulários e a gente tem que entender quais são os conceitos básicos das ciências básicas que vão definir, né, esses conceitos mais avançados, como, por exemplo, do diagnóstico. Né? Por isso que é trabalhoso, por isso demora 6 anos, 7 anos, 10 anos, para você começar a entender isso, né? Fazer uma prova, acertar, enfim. Mas essa é a linguagem técnica, né? Então é assim que se estuda medicina. Né? Medicina é absolutamente técnico, tá? Eu, por exemplo, não posso, num artigo científico, dizer que eu dei um tiro no pé, por exemplo. Tá entendendo? Eu não posso chegar e falar assim, ontem, vendo meu paciente com lupus, eu dei um tiro no meu pé. Eu acabei dando um tiro no pé. Tá? Por quê? Primeiro, eu não sei se essa expressão, se essa figura de linguagem, ela existe numa outra língua. Tá? Eu não sei se essa expressão vai continuar tendo o mesmo significado daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, né? Então eu não posso usar, eu tenho que restringir meu vocabulário a esse recorte que eu falei
da linguagem técnica, tá? E a medicina está exatamente dentro daí. Tá? A medicina, a linguagem técnica, não permite que você use essas figuras de linguagem, porém, aí agora que a gente entra na literatura, porém, a natureza da vida humana, a natureza das relações humanas, a natureza da vida interior de um ser humano, ela não consegue ser descrita de forma técnica. Tá? Ela não tem como, né? Não tem como eu estabelecer critérios, por exemplo, para raiva, não tem como eu estabelecer critérios para angústia, para soberba, para culpa, né? É impossível, né? E aí isso é um problema, porque eu preciso dominar a minha língua pátria, eu preciso ter um domínio completo da minha língua, das suas expressões extratécnicas, do seu significado concreto, né, na realidade, para poder me comunicar e entender a dor do outro, né? A dor do ser humano, né, e o que ele traz consigo. Lembrando que a natureza da vida humana é uma história contada. A natureza da vida humana não é um bando de reação bioquímica, né? A natureza da vida humana não é ali o ser humano, a vida interior do ser humano não é um impulso nervoso ou um conjunto de neurônios se comunicando, né? A natureza da vida humana é uma história narrada, tá? E quem são os clássicos da literatura? E por que eu insisto que vocês leiam os clássicos da literatura? Porque esses autores, eles são os gênios da língua, né? Imagina aí o House da medicina, imagina o House da literatura, né? Esses sujeitos são os gênios da língua, né? Os gênios da linguagem. Esses sujeitos conseguem captar a natureza da vida humana, conseguem exemplificar uma série de situações da vida humana, não que aconteceram, né, no passado. Um grande clássico da literatura, ele não tem esse objetivo, né, que é descrever apenas um relato histórico do passado, não. Ele não descreve só o que aconteceu, ele descreve o que acontece, né, o que acontece e o que vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. É por isso que quando a gente lê Hamlet, por exemplo, ou, sei lá, O Idiota, do Dostoiévski, a gente ali consegue captar a expressão da impressão de um gênio da língua. E aí aquele sujeito consegue exemplificar muito bem, uma possibilidade da vida humana com base na natureza da vida humana, não com base num recorte científico e técnico que não representa o que é a vida humana. Você está entendendo? Então, quando você lê, por exemplo, Clara dos Anjos, tá? Eu sempre falo também, para quem me segue, para ler Clara dos Anjos, do Lima Barreto, né? Você vai entender um pouco o que é o racismo, tá? O que é para uma família negra viver no início de 1900, logo após o fim da escravidão. Você vai entender, por exemplo, o que é uma mãe que ela tem de verdade a vontade de educar a filha, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não é capaz de fortalecer a filha com exemplos reais, tá? E fazer com que ela cresça em virtudes para que um dia ela tome a melhor decisão. Entende? E aí, quando você tem acesso a isso, quando você tem acesso a uma história como a Clara dos Anjos, ou a história lá do Idiota que eu falei, ou, enfim, esses grandes clássicos, né? E aí coloca aí Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, né? Guimarães Rosa, né? Quando você tem acesso ao que essas pessoas que são gênios da linguagem colocam no papel, você começa a ter acesso a uma possibilidade da vida humana sendo narrada por alguém que entende daquilo, né? Imagina um médico muito bom, o House, que vai lá dar um diagnóstico de lúpus que você jamais imaginava. Essa pessoa, quando ela descreve, por exemplo, no Crime e Castigo, quando Dostoiévski descreve a culpa, né? Ele exemplifica, né, detalhe por detalhe do que é a culpa, né? Do que é a culpa. E aí o Rashnikov lá, sei lá, não sei, nunca sei falar, ele demora ali, sei lá, páginas e mais páginas para descrever o que é uma sensação que talvez o personagem tenha tido numa fração de segundos, né? Andando numa praça e vendo ali algo festivo, mas ele, por ter culpa, ele tá lá com um desconforto no peito e se sentindo muito mal, enfim, aí uma pessoa vem falar com ele
ele vai descrevendo tudo aquilo que a gente já sentiu, né, de alguma maneira. Só que a gente não consegue descrever porque nós não somos gênios da língua. Então, para resumir, o que eu estou querendo dizer? Você pode ser um médico muito bom tecnicamente, dominar a linguagem técnica. Ó, o Lucas, grande Lucas. Aliás, sigam o professor Lucas Fonseca Santos, né? Um cara que me ajuda muito nisso que eu estou falando. Então, aliás, a gente podia fazer uma live, hein, Lucas, sobre literatura, né? Então, o sujeito pode ser um baita de um médico, ele pode ser capaz de dar diagnóstico de lúpus com base nos critérios lá mais recentes, entendeu? Mas ele está apenas dominando uma linguagem muito pobre, uma linguagem recortada, que ela dá um recorte científico, né? De um padrão de apresentação clínica de uma doença. É necessário que você domine a linguagem técnica, mas ela é fácil, entendeu? E aí um sujeito que domina a literatura, um sujeito, por exemplo, que já teve a exemplificação de diversas cenas da realidade, como Crime e Castigo que eu falei, ele consegue depois descrever e nomear as próprias sensações, né? E aí com o tempo, adquirindo cultura, ele vai também nomeando e analisando a própria realidade onde ele está. E aí, esse sujeito, que ele tem uma bagagem cultural, um sujeito que tem acesso à literatura, um sujeito que passa a dominar a própria língua, um sujeito que passa a ter uma vida interior, nomeando o que ele está sentindo, né? Com base no que ele já leu desses gênios da literatura, né? E aí eu quero que vocês comparem isso, né? Para medicina tem o Dr. House, mas para literatura tem vários outros, como Lima Barreto. Esse cara, se ele domina essa linguagem extratécnica, a medicina fica muito mais fácil. Fica infinitamente mais fácil estudar medicina, estudar a linguagem técnica, tá entendendo? Porque se você não tem a literatura e fica estudando só técnica, você fica absolutamente restrito a esse recorte, né? Se você amplia a sua visão, sabendo descrever o que é a natureza do ser humano, a linguagem técnica está contida dentro da literatura. A linguagem técnica, ela não contém nada. A linguagem técnica, ela é o ponto final da linguagem. É o mais fácil, tá? É o pontinho lá do negócio. Se a gente for rastreando para trás, a gente vai chegar na capacidade de descrever as próprias impressões, que são subjetivas, entendeu? Tem aqui, deixa eu ler. O Márcio escreveu, né? A subjetividade de um ser relacional, por excelência, também deve ser decifrado pelo médico na sua sensibilidade para o exercício de uma observação holística. Exatamente. Né? A subjetividade, ela tem que ser individualizada. Né? E só um sujeito que domina a própria língua é capaz de descrever. O Lucas disse, um sujeito que sabe ver as coisas e nomear é essencial, mas pouco sabe. Quem não sabe vive uma vida sem discurso, uma vida passa. Exatamente. Um sujeito que ele não consegue nomear as sensações, né? Nomear o que está acontecendo, por mais que ele saiba a medicina, a vida dele não tem uma narrativa, não tem um fio da meada a ser puxado, entendeu? Ele não consegue nomear e ele acaba falando um monte de bobagem, igual meu filho, né? Eu brinco que meu filho tem 2 anos, tudo pra ele é batata. Então se eu chego pra ele fala assim, quero batata. Se der batata doce é batata, se der batata baroa é batata, se der cenoura é batata, né? E a gente vê hoje, né? As pessoas dizem assim, estou decepcionado. O que é decepcionado na prática? É uma sensação ruim, mas às vezes não é decepção, né? Às vezes é a consequência natural de uma precipitação, né? Às vezes é a consequência de uma atividade, de uma atitude, né, enraizada na ira ou na soberba, né? E você vai lá enfim, tem a consequência natural ali, mundana, material daquilo, e você fala que está decepcionado, ou você fala que está triste, né? A assídia, por exemplo, a depressão e a ansiedade. E é muito triste quando isso chega na psiquiatria ou na saúde mental, né? Quando qualquer discurso ele é encaixado numa página do Google que fala de burnout, que fala de TDAH, né? Que fala de angústia ou de ansiedade, né? Quantos pacientes e quantos alunos chegam para mim e falam assim, porque eu tenho ansiedade. Tá, isso por si só já é um absurdo, né? Eu tenho ansiedade. Como assim você tem ansiedade? Eu sou ansioso, como se isso fosse assim, tem uma pessoa que é ruiva, outra sei lá, é loura e eu sou ansioso, né? Como se a ansiedade fosse algo que viesse para você, sem você ter gerência sobre aquilo, né? TDAH é a mesma coisa, né?
Hoje, qualquer dificuldade de aprendizado é mais fácil, né? Tem o diagnóstico de TDAH, hiperabilidade, essas maluquices que estão aí aparecendo, né? E a gente vê que essas pessoas não melhoram, né? Essas pessoas, ela pode até ter a sensação de um rendimento melhor numa prova ou numa outra, mas na prática, na vida, ela não tem ali uma paz, né? Isso aí eu tô vendo, né? O burnout é outra coisa. Tem alguns trabalhos mostrando que as pessoas que têm diagnóstico de burnout, a imensa maioria, tá? Não estou dizendo assim meio a meio, não. A imensa maioria tem problemas fora do trabalho, né? Tem problemas ali na vida pessoal, na vida familiar, né? E aí o diagnóstico é burnout. Quando, na verdade, numa vida equilibrada, o trabalho ele organiza a vida, tá? Esse é um ponto interessante. O trabalho, para uma pessoa que está equilibrada, o trabalho ele é um ponto de organização, ele vem acrescentando. Você, quando vai para o trabalho, você volta do trabalho melhor para dentro de casa. Você não volta pior, né? Então, assim, o meu objetivo no trabalho, eu trabalhar, é para que eu seja melhor pai, melhor marido, né? Melhor filho, é isso, entendeu? E aí o burnout vem com essa assim, absoluta desconexão da realidade do indivíduo, né? O Márcio também falou que quanta coisa pode estar por trás de uma queixa, exatamente. Né? O corpo fala, né? Tem os livros da Rita Charon, eu sugiro que vocês leiam, né? Por que a medicina e as histórias precisam de uma das outras, é o corpo que se fala. Então, leiam a Rita Charon para entender, né, um pouco. Então, é daí que vem a literatura. Aí é a importância da literatura. Quando você... Leiam literatura brasileira, entendeu? Pega Lima Barreto, Machado de Assis, lê o Alienista de Machado de Assis e lê sem brigar com ele, sabe? Lê e fala, eu vou ler o que ele está dizendo e vou ouvir e vou, sei lá, ser um personagem ali. Uma dica para vocês lerem, né? Quando você for ler, se coloca como um personagem na história, não como algum debatedor ali, porque esse nível de leitura, que é a análise, é um nível muito, muito superior. Não façam isso no começo. Então era isso que eu queria dizer, né? Hoje, sobre a literatura. Gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso e meditassem um pouco sobre o que foi falado aqui. E lembrando que em breve iremos para o 100. Só ver aqui o Júlio. Na época da faculdade conseguia conciliar a leitura da literatura. Parece que quando estou em período letivo, o que menos quero fazer no tempo livre é ler. Então, Júlio, sim, eu conseguia. Muito graças a um amigo meu, o Felipe Moura Brasil, que é jornalista. E a gente é amigo há muito tempo. E uma vez eu falei para ele, assim, andando de carro, que a vida intelectual estava me cansando muito, né? Aí ele falou, porra, mas que vida intelectual, né? Porque eu me considerava, né, ali no auge da minha vaidade, um intelectual por estar estudando medicina. E ele me explicou essa questão da linguagem técnica. Ele falou, cara, você não tem vida intelectual nenhuma, né? Nenhuma. O que você tem é uma vida de estudo técnico. E aí eu fiquei puto na hora e tal, mas aí eu resolvi, né, abrir um tempo na minha agenda para ler. E aí eu li Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, tá? Que foi o livro que tirou as fraldas do meu cérebro. E aí, lendo Apanhador do Campo de Centeio, eu comecei a me encantar, né? E aí eu comecei a ler um monte de coisa, né? E a partir daí, eu criei um hábito, sabe? Eu coloquei como um hábito da minha vida ler. Por exemplo, agora eu estou de férias da faculdade, né? Eu continuo na assistência, mas eu peguei para ler, né? Eu vou acabar de ler o livro O Idiota, do Dostoiévski, que eu falei, né? E é pegar ali 20 minutos, meia hora por dia e colocar como hábito, né? E é uma forma de descanso, viu? Você, quando começa a ler, é uma forma de descanso. E outra coisa importante, tem que também... você vai perceber também que quando você vai começar a ler, que você vai ter um monte de livro e alguns livros não vão te pescar, né? Você começa a ler, pega, aí de repente um vai e pesca. E com o tempo, ao longo de alguns anos, você já começa a perceber o que vai te prender ou não. Então, para isso que eu acho que você precisa ter uma orientação, né? É muito importante ter alguma tutoria nesse sentido. Que é alguém que vai entender a sua dor, né? Vai entender o que te interessa e vai te orientar a ler alguma coisa, né? Porque senão você vai pegar um livro que pode ser um clássico, enfim, mas naquele momento ele não está te despertando interesse, aí não adianta, cara. Não vai servir para nada para você, né? Assim, é importante que você tenha ali alguma... você saiba, inclusive, nomear o que te interessa, né?
Porque eu, por exemplo, já tive muita dificuldade com alguns livros, né? Que no momento, até com o próprio Dostoiévski, quando eu comecei a ler ali, teve uma época que para mim era muito mais apetitoso ler a literatura brasileira mesmo, né? Porque, cara, Dostoiévski é tipo um semiota, né? Ele, o Sándor Márai, eles são semiotas da literatura. Eles descrevem detalhes do detalhe, sabe? Você vai ler ali, pô, uma cena que acontece ali em 15 minutos, nos livros do Dostoiévski, aquilo ali é descrito em 150 páginas, entendeu? E aí você fica meio que... Não é uma coisa corrida. Diferente de Paulo Coelho, né? Paulo Coelho é uma porcaria, né, eu acho. Mas assim, eu li o Alquimista num dia, né? 100 e poucas páginas. Mas é absolutamente vazio, não descreve nada. Entendeu? É uma história que vai transcorrendo. E aí você vai vendo, ela é rápida, né? Então você vai ver, os dias vão se passando, a história você vai ficando cativado. Claro que tem uma técnica de escrita ali. E aí, quanto a técnica, é uma técnica boa, porque te prende, né? Tanto que ele é um best-seller. Não vou aqui falar que um cara que, né, fez sucesso no mundo inteiro é ruim, não é isso que eu estou falando. Mas não, aprofunda, né? E, no final das contas, você lê, fica o alienista, por exemplo, o alquimista, né? Ele diz, no final das contas, o que ele diz é que a sua verdadeira felicidade está onde você já está, né? Ele roda o mundo inteiro para entender que a casa dele é o lugar onde está a felicidade. Mas é uma frase de para-choque de caminhão, né? Ele não para descrever nada, né? Você pega um Sándor Márai, um Dostoiévski, cara, ele para descrever aquilo ali de uma maneira... é igual semiologia. Pega um semiota, por exemplo, que vai descrever um exame físico bem feito. Ele descreve a cena inteira, sabe? Como o cara chega, como é que o personagem, como é que os trejeitos, né? Você sente o que está acontecendo na sala, né? Isso é uma habilidade genial de um puta de um autor, né? E quando você começa a ter acesso a essas coisas, você vai ler um autor, você vai ler outro, você vai, enfim, vendo possibilidade da vida humana, você vai entendendo o que é culpa, o que é sarcasmo, o que é insolência, né? Aí você vai pensar, tá, então insolência é isso, né? Eu sei o significado gramatical, mas agora eu estou vendo qual é o significado real disso, né? Por exemplo, é isso, né? Então, assim, a gente sabe o significado gramatical dessas palavras normalmente, mas como isso é representado na vida real, a ponto de eu identificar e não chamar tudo de decepção, como eu falei no começo aí, no meio da live. Tá entendendo? Então, é por isso que a gente tem que ter acesso a isso. E cria o hábito, né? Cria o hábito. De preferência, conversa com alguém que já tem alguma experiência com literatura, tenta trocar uma ideia. Às vezes a pessoa vai pescar mais ou menos qual é a sua dor e vai te indicar um livro bom, né? Já li Médico de Homens e Almas, História de São Lucas. Também é um livro denso, né? Um livro descritivo, né? Pesado. Não é um livro, para mim pelo menos, não é um livro fácil de ler, sabe? Eu não leria ele agora, por exemplo, de novo. Porque, não sei, porque agora me interessa muito mais a capacidade de descrever os cenários corriqueiros da vida humana e não a vida de um santo, nesse momento especificamente da minha vida, entendeu? Eu prefiro ler outras biografias, não que seja uma biografia esse livro, mas eu prefiro ler outras histórias mais palpáveis. Beleza, galera? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Um abraço. E lembrando que esse é o Café com Semi de número 98 e tá perto de 100, hein? Valeu!